presidente, demais membros da diretoria do capítulo 006, é isso, né? Aí de Brasília, Pereira, Paulo Yunes e todos os demais. É uma imensa honra para mim participar da reunião com vocês. Eu estou agora em casa, aqui em Maringá, no Paraná. Para quem não me conhece, como foi dito, eu sou Rogério Calazans, eu sou advogado, sou professor universitário aqui também, sou empresário, sou diretor proprietário de uma empresa chamada Brasca Internacional, que é uma empresa com sede, na verdade, nos Estados Unidos, em Lisboa, que trabalha com importação voltada, sobretudo, para o mercado africano, né? Viajo constantemente, viajava, né? Agora não tem dado mais, para a África e outras coisas mais que a gente acaba fazendo também. Eu moro em Maringá já tem 23 anos, começando o meu testemunho, mas eu, na verdade, eu sou sul-mato-grossense, eu sou de uma cidade lá do Mato Grosso do Sul, uma cidade pequena chamada Costa Rica, uma cidade de 20, 22, 23 mil habitantes hoje, e sou de uma família muito pequena. Eu sou filho único, meu pai ele tem 76 anos de idade e ele é pedreiro analfabeto, inclusive, está vivo ainda. A minha mãe ela é 18 anos mais nova que meu pai, e minha mãe ela é professora que se formou em pedagogia quando eu já estava no 4º ano da faculdade, do curso de Direito. Eu estudei aqui em Maringá, na Universidade Estadual de Maringá. Eu nasci nessa família pequena, né? Filho único, não tenho nenhum irmão biológico. Desculpe. E eu sempre começo a minha preleção, o meu testemunho, falando um pouco da história do meu pai, porque é bastante importante. O meu pai, ele teve uma história de vida muito difícil. A minha avó, aliás, o meu pai, ele é o caçula de 8 filhos, que a minha avó, a mãe dele, teve com 4 pais diferentes, para vocês terem uma ideia. Então, meu pai vem de uma família completamente sem estruturação nenhuma. Eu tinha uma tia que morreu em 2013. Quando ela morreu, ela já tinha 85 anos de idade. E para vocês terem uma ideia, com 85 anos de idade, ela tinha uma ação judicial de investigação de paternidade. Vocês já viram uma pessoa com 85 anos de idade com uma ação judicial de investigação de paternidade? Isso porque, na verdade, o pai dela era muito rico, do estado de Goiás. A minha cidade, lá no Mato Grosso do Sul, fica aí na divisa com o estado de Goiás, inclusive. Eu cresci comendo piqui, né? Esse pessoal do estado de Goiás aí sabe muito bem o que é piqui, né? Eu amo piqui, inclusive. Só que eu não cresci comprando piqui, eu ia para o mato pegar piqui para comer, né? Enfim, a minha tia, o pai dela era muito rico, numa cidade chamada Jataí, aí no estado de Goiás, e a minha avó, na verdade, era empregada da casa dele. Então, a minha tia ela foi o fruto de um caso extraconjugal que esse senhor teve com a minha avó. E aí nasceu a minha tia, e por conta dessa situação do caso extraconjugal, ela nunca foi registrada, e depois, já de idade, que ela resolveu buscar o registro e buscar ali, inclusive, a participação no patrimônio do pai dela, e acabou falecendo sem conseguir. Mas, enfim, né, eu digo isso só para vocês entenderem um pouco o contexto da história do meu pai. Meu pai, caçula nesse meio, nasceu no estado de Goiás também, foi criado em fazenda, analfabeto, sempre trabalhando com serviço braçal. Então, era uma vida bastante difícil. Nasci em Costa Rica com 2 anos de idade. A minha família mudou-se para uma outra cidade lá no Mato Grosso do Sul, chamada Cacilândia, uma cidade que tem um rio chamado Rio Aporé, que o pessoal de Goiás aí talvez até conheça. E esse rio Aporé, ele faz a divisa do Mato Grosso do Sul com Goiás, inclusive. O rio passa bem dentro da cidade. Do outro lado do rio, Goiás é 1 hora a mais, muda o fuso horário, né? Do lado onde eu morava ali, era Mato Grosso do Sul, 1 hora a menos. E eu cresci em Cacilândia, numa casinha muito pequena, casinha pobre, de madeira, daquelas casas que para beber água, a gente tinha um poço, né, lá na área, no fundo, e a gente ia lá, rodava aquela manivela e subia um balde com água ali. A gente tinha aquela famosa casinha horrível, né? Um negócio que traumatiza a gente. Vocês já ouviram falar na famosa casinha?
né? Quando você precisava ir ao banheiro, falava assim, vai lá na casinha. E aquele negócio é uma coisa que até hoje eu sonho com aquela casinha, porque é um buraco no chão, com umas madeiras e um buraquinho ali. Você tem que ficar absolutamente consciente, convicto de que aquelas madeiras não vão quebrar enquanto você está lá na casinha, né? É um terror aquele negócio, enfim. Então, é uma família muito pobre, né? Era muito comum a gente passar, às vezes, assim, uma semana toda sem água, sem luz, porque cortavam. Esse era o ambiente. E por conta da dificuldade, meu pai, ele acabou se tornando uma pessoa alcoólatra. Bebia muito e, quando bebia, ficava violento. E também acabou se tornando uma pessoa muito ligada à prostituição. Era comum andar nas ruas e encontrar meu pai pelos bares, pelos botecos, com mulheres, né, com prostitutas. Isso era algo do meu cotidiano, do cotidiano da minha família. Eu costumo fazer uma brincadeira, né? Dá licença, desculpe, me perdoe que eu falei agora há pouco que, enquanto vocês estavam conversando aqui antes da reunião, eu estava comendo um pastel, né? Enfim, eu costumo fazer uma brincadeira aqui sobre Maringá, porque, para quem conhece Maringá, Maringá é uma cidade planejada, muito bonita, e é uma cidade zoneada, né? O meu escritório, por exemplo, fica na Zona 8, tem a Zona 1, a Zona 2, e Cacilândia não é uma cidade zoneada, não é dividida em zonas, mas o meu pai sempre dava o jeito de achar uma. Ele era craque nisso, né? Todos os dias, o cotidiano do meu pai, o comum, era a bebida, né? Todo dia bêbado em casa, e prostituição, prostituição. Esse era o padrão de vida. Até o primeiro fato que marcou muito a minha vida foi quando eu tinha 8 anos de idade. Eu me lembro que uma noite a minha mãe me deixou na casa de uma vizinha e pegou uma bicicleta e foi atrás do meu pai numa dessas noitadas dele. Mais ou menos uma hora e meia depois que minha mãe saiu, nós ouvimos um barulho de tiro. O barulho vinha da minha casa. Eu fui lá para frente, encontrei meu pai com uma arma na mão. Meu pai tinha dado um tiro para pegar na minha mãe, mas não pegou. Minha mãe estava chorando muito e meu pai virou para mim e falou: olha, eu vou matar sua mãe, vou matar sua mãe. E aquela foi uma situação muito difícil para mim, né? Eu, uma criança, 8 anos de idade, filho único, não tinha com quem compartilhar aquela experiência. Eu me lembro que naquela noite a minha única reação foi chorar, começar a chorar, pedir para que meu pai não matasse a minha mãe. Me deitei naquela noite entre meu pai e minha mãe. Me lembro muito bem da cena do meu pai se levantando no dia seguinte, pegando a arma debaixo da cama, colocando na cinta, na cintura, e saindo para trabalhar. E aquele ficou daquele jeito, né? Ninguém nunca conversou comigo até hoje sobre isso, nem meu pai, nem minha mãe, mas aquilo causou um trauma em mim. Eu fiquei uma criança absolutamente traumatizada e com muito medo do meu pai. Eu, às vezes, lá em Cacilândia, o tempo passou meses, até anos depois que isso aconteceu, mas todas as vezes que eu me lembrava da cena do meu pai falando para mim que ia matar minha mãe, eu começava a chorar. Se eu estivesse andando de bicicleta, eu chegava a cair da bicicleta, e às vezes eu tinha vergonha, eu tinha medo da reação do meu pai em casa. Então, quando eu não conseguia parar de chorar, eu ia para a beira do rio Aporé. Ficava lá na beira desse rio Aporé, a tarde inteira chorando, até conseguir me controlar, e voltava para casa fingindo que não tinha chorado. Então, aquilo criou um trauma. Com 12 anos de idade, nossa família voltou para Costa Rica a morar lá por conta da situação de saúde da minha avó materna, a mãe da minha mãe. Nós fomos para lá porque a mãe da minha mãe não estava bem de saúde, precisava de mais cuidados, então nós voltamos a morar lá em Costa Rica. E durante esse período todo, de 8 anos para 12 anos, eu acabei me tornando uma criança muito introspectiva, né? E só depois, mais tarde, foi que eu entendi que eu tinha me tornado, na realidade, uma criança depressiva, uma criança muito amedrontada, uma criança que não conversava, que ficava sempre sozinho. Enfim, cresci uma criança depressiva, e podem acreditar nisso, que de fato existem crianças que também desenvolvem quadros de depressão. Em Costa Rica, nossa situação financeira acabou piorando mais ainda, né? Meu pai, o pouco que ele trabalhava como pedreiro, ele parou completamente de trabalhar e se envolveu muito mais ainda com a bebida. Antes, as noitadas, meu pai, né, ele ficava bêbado no período da noite. Lá em Costa Rica era meio-dia, 11 horas da manhã, meu pai já estava bêbado, e a ponto de ficar bastante conhecido na cidade como uma pessoa, né, dependente do álcool, uma pessoa que
comprava as coisas e não pagava, não tinha dinheiro, então era todo dia pessoas em casa ali cobrando. Era uma situação muito chata aquela, né? A casa que a gente morava era uma casa que não era boa. Minha avó, mãe da minha mãe, acabou falecendo, a gente continuou morando lá, mas numa situação financeira bastante difícil. E eu via que entre o meu pai e a minha mãe não tinha mais relacionamento nenhum, na verdade. Isso era absolutamente nítido, que ali eles só moravam na mesma casa, mas não tinha relacionamento nenhum, até porque era muito comum que quando meu pai bebia, ele tinha esses espasmos, esses momentos de violência contra a minha mãe. E aquela depressão que eu trazia de criança, na minha adolescência, ela passou a se somatizar, ou seja, passou a se manifestar no meu corpo. E eu passei a engordar. Fui engordando, 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 fiquei obeso. Hoje eu tenho 1,82 m, peso mais ou menos 85 quilos, 84 quilos, mais ou menos por aí. 12 anos de idade, 13 anos de idade, eu cheguei a pesar praticamente 90 quilos, era muito mais baixinho, era muito obeso, e aquela obesidade, aquela gordura toda fez com que eu ficasse com o corpo todo disforme, a gordura se acumulou na região do meu peito, e aquilo me dava uma vergonha gigantesca do meu próprio corpo, uma vergonha de sair de casa. Então, eu que já era introspectivo por conta da situação da minha infância, essa situação piorou mais ainda. Costa Rica, além de tudo, é uma cidade que, até hoje, se vocês buscarem referência de Costa Rica na internet, vocês vão achar que é um local que tem muitos rios, muitas cachoeiras, né? É até um ponto turístico ali do Mato Grosso do Sul, nessa divisa com o Mato Grosso e com o estado de Goiás. Então, naquela época, então, na década de 90, nada mais natural do que os adolescentes da cidade irem para a beira do rio, brincar, tomar banho, né? Então, essa era a vida, escola e para a beira do rio. Então, ou seja, eu com aquela situação que eu tinha com o meu corpo, não tinha a menor condição de manter uma vida social, de ter convívio social. Eu cheguei num ponto que, para eu sair de casa e ir para a escola, por exemplo, eu tinha tanta vergonha do meu corpo que eu pegava barbante, acho que todo mundo fala barbante, né? Barbantinho, e passava assim em volta do meu peito para disfarçar. Deixa eu baixar um pouquinho aqui, ó. Assim, para disfarçar assim, a gordura que eu tinha na região do meu peito aqui. Eu passava vários barbantes, dava muito nó, e depois eu pegava durex e grudava no meu corpo assim para disfarçar, e colocava uma camiseta longa para disfarçar, e por baixo eu estava cheio de corda me amarrando. Então, se alguém chegasse e batesse nas minhas costas, iam perceber que eu estava totalmente amarrado, cheio de cordão e cheio de durex pendurado, que era para eu disfarçar um pouco aquela gordura no meu peito, porque aquilo me causava uma vergonha imensa. E aquilo acontecia não é só por conta da gordura, por conta da obesidade, mas era já uma consequência da obesidade, porque a obesidade me trouxe problemas endócrinos. Então, as minhas glândulas ficaram todas comprometidas, a ponto de que eu tive que ser levado também para um tratamento, e com 14 anos de idade, eu tive que fazer uma cirurgia lá no hospital de base, em São José do Rio Preto, no estado de São Paulo. E quando eu fiz essa cirurgia, eu tive que, essa parte todinha do meu corpo aqui, né, na região do meu peito aqui, foi todinha retirada. Foi uma cirurgia feita por cirurgião plástico. Foi todinha retirada para que as glândulas fossem retiradas, e foi toda depois reconstruída. Eu tenho aqui todas as marcas até hoje que esse pedaço do meu corpo teve que ser totalmente reconstruído. Mas, enfim, o resultado é que, durante a minha adolescência, o que eu tinha de depressão aumentou muito mais. Eu cresci um adolescente completamente depressivo e solitário. Não tinha condição de ter relacionamento com ninguém, não tinha condição de ter uma namorada, como era o comum, de ter um amigo mais próximo, porque, na verdade, eu era sempre ali o objeto da zombaria, né? A pessoa que era o menino que era usado sempre como fator de piada, de zombaria pelos demais. E tudo isso muito piorado pela situação de casa. Ia para a escola, era zombado. Voltava para casa, via que entre meu pai e minha mãe não existia mais nenhum relacionamento, uma situação completamente constrangedora. Chegava na hora do almoço, meu pai já estava bêbado, não trabalhava mais,
E quem levava o sustento para minha casa, efetivamente, era a minha mãe. A minha mãe ela não era formada em pedagogia ainda, mas ela já era formada naquele antigo magistério. Então, ela dava aula já. Minha mãe começou a dar aula de manhã, à tarde e à noite, e o meu avô, pai dela, morava com a gente lá em Costa Rica, tinha tido 3 derrames, então tinha se tornado assim, uma criança, né? Novamente, porque acabou desenvolvendo Alzheimer, fazia necessidades na própria roupa, precisava de cuidados constantes. Então, minha mãe levantava de madrugada para cuidar das coisas do meu avô, ia dar aula de manhã, voltava para casa, fazia almoço, ia dar aula à tarde, voltava para casa, fazia janta, lavava a roupa e depois ia dar aula à noite. E o tempo que eu não estava na escola, eu trabalhava também numa venda, né? Um bazarzinho que a minha avó tinha deixado lá e era eu que trabalhava naquele bazar. E assim a gente mantinha, da forma como podia, o sustento de casa. Aquela situação me apertava muito, me causava uma dor, né? Me causava uma amargura, uma tristeza muito grande ver também a situação da minha família, especialmente a situação do meu pai. Até que chegou um momento que eu queria achar uma solução para o meu pai e eu passei a buscar essa solução nas coisas ocultistas. O que vocês pensarem de ocultismo, de coisas que se façam aí na beira dos rios, né? Essas coisas, pactos espirituais, tentando mudar a história do meu pai, eu busquei. Até porque na minha cidade isso era muito fácil, muito abundante, e eu fui atrás disso. Quando eu vi que nada resolveu, a situação não melhorava, pelo contrário, até piorava, eu pensei em determinado momento que o problema era comigo e eu ia resolver o problema comigo. Então eu comecei a estudar formas para que eu pudesse me suicidar. Fiquei um período planejando uma forma que eu pudesse tirar a minha própria vida e numa noite, inclusive, durante um período que estava chovendo, eu passei uma noite todinha debaixo de chuva, sentado na ponte do rio, tentando criar coragem para pular, né, no rio, e eu não sei nadar até hoje, enfim, e para todo caso, logo abaixo da ponte, uma cachoeira de 78 metros de altura também, então eu não teria nenhuma possibilidade de escapar vivo, né? Não tive coragem de me jogar, mas aquilo era algo que ficava constantemente na minha cabeça, na minha mente, planejando e pensando uma forma que eu pudesse retirar a minha própria vida para sair de casa. Não pensei 2 vezes. Estava no segundo ano do antigo ensino médio, do antigo segundo grau, na verdade. Terminei esse segundo ano e fui fazer o terceiro ano na cidade de Rondonópolis, no Mato Grosso. Fui morar na casa de uma prima minha que morava lá e passei um ano estudando lá. Quando eu terminei o ensino médio, eu fui fazer cursinho na cidade de São José do Rio Preto, porque eu queria ir para a faculdade, queria estudar, e fui para São José do Rio Preto. Só que para fazer cursinho eu não tinha dinheiro nenhum para pagar nada, para pagar mensalidade, para fazer nada. Minha mãe se comprometeu a me ajudar conforme ela pudesse me ajudar. Então eu fui para São José do Rio Preto, porque eu tinha outras primas e parentes que moravam ali na região, mas fui para lá e fiz uma prova numa escola bastante conceituada, muito conhecida no estado de São Paulo, e nessa prova eu acabei ganhando a bolsa. Não era uma bolsa integral, mas era uma bolsa parcial, porque apesar de toda a dificuldade, da introspecção, inclusive, eu sempre fui de estudar, né? Eu estudava bastante, eu ficava quietinho no meu canto, mas ficava estudando. Então eu consegui ganhar essa bolsa e comecei a fazer esse cursinho. Tinha que pagar um pouquinho da mensalidade, um pouquinho que tinha que pagar, minha mãe mandava um pouco de dinheiro para mim e eu tinha que arrumar um lugar para eu morar, lá em São José do Rio Preto. Não tinha dinheiro para pagar aqueles locais específicos para estudantes. Então eu fui morar numa pensão, dessas pensões comuns de trabalhadores, e eu dividi um quarto com 8 pessoas. Me lembro muito bem que eu morava nessa pensão e tinha o quarto que eu dormia tinha 4 beliches. Eu costumo sempre fazer uma brincadeira, né, dizendo que quem fez o autor daquela música Sinfonia de Pardais, vocês conhecem aquela música Sinfonia de Pardais, né? Eu tenho certeza absoluta que o autor dessa música dormiu naquele quarto. Porque você dividir um quarto ali com 8 pessoas não é coisa brincadeira, não, viu? 4 beliches ali, os pardais cantavam e cantavam a noite toda. E lá nessa pensão, a gente
algumas pessoas pagavam para dormir e também para comer, e outras pessoas pagavam só para dormir, como era o meu caso, porque eu não tinha dinheiro para pagar para comer. Para comer, eu acabei conhecendo a dona de um restaurante, uma senhorazinha, chamava Dona Natasha. E essa Dona Natasha me ajudava, porque ela me vendia marmitex para eu pagar a cada 15 dias, a cada um mês. Na verdade, eu pagava ali, à medida que eu ia podendo pagar, eu pagava a Dona Natasha. Então, eu pegava o marmitex dia sim e dia não. Eu comia metade do marmitex no almoço, guardava metade para o outro dia. À noite, para jantar, eu ia num barzinho na rodoviária de São José do Rio Preto, porque eu me lembro muito bem que vendiam as esfirrinhas de 50 centavos, deliciosas. Pensa numa esfirra gostosa. E eu comprava 3 aquelas esfirrinhas, comia, aquele era o meu jantar. Às vezes eu não pagava a Dona Natasha, eu ficava com vergonha, acabava tudo, acabava o dinheiro. Aí eu passava na bar de fruta, na bar de manga. As pessoas do cursinho viam que eu estava sem comer, mandavam fruta para mim. Tinha uma senhora que trabalhava nessa pensão, e essa senhora, certa vez, ela era tratada, pelo menos, como uma pessoa que não era muito bem, né, do ponto de vista psiquiátrico. E certa vez ela viu que eu estava sem comer, ela aguardou o dono da pensão sair, aí ela pegava um prato de comida gigante, colocava no fundo do quintal, eu ia escondido lá no fundo do quintal, comia aquele prato, voltava parecendo um jiboia, e aí já economizava até a necessidade de ter que comprar uma marmitex. Né? Comia valendo pelo almoço e pela... Final de semana eu ia para casa da minha prima, que morava numa chácara ali na região, passava o final de semana lá, aproveitava para comer e cumpria um ritual. Né? Sempre cumpria esse ritual. O ritual era domingo à tarde voltar para a pensão com uma sacola onde eu trazia um pouquinho de sabão em pó, um pedaço de sabão de barra, porque eu ia lavar minha roupa. Né? Eu que tinha que lavar a roupa. Agora, não era muita roupa, né? Era pouca roupa, na verdade. Eu tinha 2 calças só. Então, eu aproveitava, lavava a calça ali, dava uma chacoalhada e preparava para ir para o cursinho no outro dia. E é bom que quando você pensa que tem uma situação que é ruim, que não pode piorar, a gente está enganado, porque ela sempre pode piorar. Né? Eu lembro que eu tinha uma das minhas calças, ela pegou e estourou o botão. Aí eu fechava a calça só com zíper. E a outra calça estourou o botão e o zíper. Aí eu usava a semana inteira uma calça só. A calça que só tinha o zíper porque eu conseguia fechar. Na outra semana, com a calça do zíper estava suja, eu ia usar a calça que não tinha nem botão nem zíper. E aí é aquela conclusão de que passar por crises às vezes é bom, porque ela nos tira da zona de conforto e nos ativa a criatividade. Na verdade, muitas vezes Deus fala conosco por meio da crise. Muitas vezes, aliás, as nossas crises, não estou me referindo a essa questão da pandemia, nada disso, mas as nossas crises cotidianas aí, fora disso, as nossas questões particulares. Às vezes a gente está pedindo tanta coisa para Deus e a crise é a própria voz de Deus, porque Deus está nos chamando a ativar a nossa mente, a criatividade, a sair da zona de conforto, porque a crise faz com que a gente se mova, né? Então, eu não tinha saída. Eu tinha que usar a calça que não tinha nem botão e nem zíper. Falei, vou buscar uma saída para isso. E a saída que eu achei foi fio dental. Fio dental. Então, eu pegava o fio dental, passava no botãozinho ali, no buraquinho, aliás, do botão da calça, amarrava, dava várias voltas, amarrava na presilha da cinta da calça, dava um nó gigante ali, bem apertado, e amarrava a calça com fio dental, colocava uma camisa longa e ia para o cursinho com a calça amarrada com fio dental. Esse negócio marcou tanto a minha vida que eu me casei com a dentista. Né? A Vanessa é dentista. Às vezes eu vou viajar para trabalho, qualquer coisa, a Vanessa me ajudando ali a arrumar as coisas. Igual, não se esqueça do fio dental. Eu falo, pô, ficar tranquilo, se tem uma coisa que eu não esqueço é o fio dental. Eu posso até mudar, posso até esquecer o cinto, né? Mas o fio dental, não esqueço jamais. O fato é que eu amarrava a calça com fio dental, pegava as apostilas do cursinho, sempre segurava elas aqui comigo e elas ficavam ali como um apoio, porque de vez em quando o fio dental, de fato, soltava, né? Aí era uma tristeza. Enfim, naquela época, inclusive, ao contrário de antes, eu já não era mais gordo, muito pelo contrário, eu era muito magro, acabei ficando magro demais. E eu não queria nem saber mais de voltar em Costa Rica. Não queria. Se eu pudesse, eu ficava completamente sem ir para minha casa, mas às vezes eu tinha que ir. E quando eu tinha que ir para casa, eu não tinha dinheiro para viajar de ônibus. Aí eu ia lá para o hospital de base,
onde eu fiz aquela cirurgia da minha adolescência, e ficava aguardando a ambulância ali de Costa Rica, de Cacilândia, enfim, daquela região chegar. A ambulância ia, levava um doente, deixava no hospital e voltava comigo. Eu ia de carona, né, com a ambulância até Costa Rica e depois voltava de carona para São José do Rio Preto. E assim foi, né, até passando vestibular, né, estudando, pensão, dividindo o quarto com 8 pessoas, mas ao mesmo tempo estudava muito. E o detalhe era o seguinte, lá na pensão que eu morava não tinha lugar para estudar, porque não era uma pensão de estudante. Então eu peguei e montei um QG meu no fundo da pensão. Eu pegava 2 cadeiras, colocava uma de frente para outra, uma tábua aqui assim, montei uma mesa, colocava uma cadeira aqui embaixo, eu comprei fio, comprei aquele soquete daquelas lâmpadas gigantes antigas, puxei um fio, coloquei uma lâmpada lá e montei um canto do meu estudo. Então eu ia para o cursinho, estudava, assistia às aulas, voltava para a pensão, comia metade da marmita da dona Natasha, ou a comida que a mulher colocava lá no fundo para mim, ou não comia nada quando não tinha nada, e depois só estudava também, estudava, ficava o tempo todo estudando, e depois, quando eu terminava de estudar, eu recolhia todos os dias aquele fio, aquele soquete, guardava, desfazia o meu canto de estudo. As pessoas da pensão ficavam olhando aquilo, achavam interessante, né? Porque eu tinha 16 anos naquela época, achavam aquilo interessante. Enfim, passei no vestibular, no curso de Direito, na Universidade Estadual de Maringá, aqui onde moro até hoje. Nunca tinha vindo na região sul, vim pela primeira vez por conta dos vestibulares que eu fiz, não apenas em Maringá, mas em outras cidades aqui da região sul também. Passei no vestibular, vim morar em Maringá, comecei a estudar, universidade pública, a situação ficou um pouco mais tranquila do ponto de vista financeiro, porque não tinha que pagar mais mensalidade. Comecei a trabalhar na própria universidade, tinha bolsa e comecei a levar minha vida. No segundo ano, mais um fato muito ruim aconteceu na minha família. Um dia eu recebo uma ligação, a minha mãe, desesperada no telefone, me contou que meu pai tinha tido um surto de violência novamente contra ela, tinha pego uma faca, tinha ido para cima dela, jogado cadeira em cima dela, uma situação muito chata, muito difícil. Minha mãe teve que pedir socorro para vizinhos, teve que sair correndo pela rua, na cidade, enfim, um fato muito constrangedor e muito difícil. E naquele momento, a minha mãe veio para Maringá e ficou comigo um mês e se separou do meu pai. E naquele momento também, eu acabei desenvolvendo um ódio, uma raiva muito forte pelo meu pai. Passei a odiar o meu pai. Minha mãe ficou comigo em Maringá mais ou menos um mês e o meu pai saiu de Costa Rica e desapareceu. Depois a minha mãe voltou para Costa Rica, eu fiquei com ela lá alguns dias, pensei em largar o curso, fiquei muito tempo lá perdendo aula, porque eu tinha muito medo do meu pai voltar lá a qualquer momento e fazer alguma coisa, até matar a minha mãe efetivamente, né? Mas a minha mãe me convenceu a voltar e eu voltei e continuei fazendo a faculdade. Mas eu desenvolvi uma raiva, ódio. Na minha mente eu me lembrava da vida inteira, ou seja, da ausência do meu pai, das violências, da falta de apoio, de tudo que eu tinha passado até ali para conseguir estudar e do esforço que minha mãe fazia para poder manter o mínimo ali para que eu pudesse conseguir estudar. Então, eu passei a odiar o meu pai. Eu sonhava que meu pai estava morto, às vezes o telefone tocava, eu ficava na expectativa de que alguém ia dizer que meu pai tinha morrido, tinha se suicidado, e se eu recebesse uma notícia daquele tipo naquele momento, eu confesso para vocês que eu consideraria uma notícia positiva. Terminei o segundo ano da faculdade, comecei o terceiro ano da faculdade, me envolvi no movimento estudantil, me tornei presidente do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Estadual de Maringá, da UEM, então me tornei um líder estudantil, mas com um detalhe, eu estava sempre no meio de muitas pessoas, mas quando as nossas reuniões acabavam, as pessoas, cada um ia para sua casa, cada um tinha os seus amigos, as namoradas, os relacionamentos, e eu ficava sozinho. Porque eu estava no meio, eu era aquela famosa pessoa que ficava no meio de muitas pessoas, mas absolutamente depressiva. A depressão que eu tinha desde criança continuava dentro de mim. E eu era uma pessoa muito difícil de relacionamento, porque eu era internamente muito fechado. Então eu participava das coisas de forma muito superficial, porque dentro de mim, do ponto de vista pessoal, era aquela barreira, ninguém conseguia se aproximar. Eu até arrumava uma namorada, mas tinha um limite, assim, porque ninguém conseguia se aproximar de mim, porque eu vivia muito solitário comigo mesmo. E olha só o que aconteceu.
Um dia eu era presidente do Diretório Central e nós recebemos a notícia de que houve um acidente na universidade e o marido de uma servidora que era amiga nossa ali do DCE tinha se envolvido nesse acidente, estava internado e eles fizeram uma campanha de doação de sangue por conta desse acidente. E eu mesmo organizei a nossa turma ali para ir até o Hemocentro e fazer a doação de sangue. Fizemos a doação, depois de uma semana todo mundo recebeu a cartinha de doador do Hemocentro, menos eu. Uma semana mais se passa, mais uma semana eu não recebo nada do Hemocentro, de repente eu recebo uma ligação do Hemocentro. Receber ligação do Hemocentro não é legal. É igual aquela piada que faziam antigamente, na época que a Lava Jato estava mais no auge. Lembra que botavam aquela imagem do japonês e falavam assim, ó, se esse japonês tocar o interfone na sua casa às 6 horas da manhã, não atenda. Ele vai te levar para Curitiba. Né? Se você for no Hemocentro do Arsênio, o Hemocentro te ligar falando que quer conversar com você, você já sabe que a notícia não deve ser boa. Né? Eu fui até o Hemocentro e eles falaram, olha, nós fizemos aqui os exames no seu sangue e nós constatamos que você tem uma doença chamada doença de Chagas, que em algum momento da sua vida você foi picado aí pelo bicho barbeiro e essa doença não tem cura e nós precisamos refazer os exames primeiro para confirmar se de fato você é portador dessa doença e se for a gente vai dar os encaminhamentos devidos. Eu refiz os exames, recebi o resultado e foi confirmado que eu tinha a tal da doença de Chagas, que eu tinha o bichinho, o Trypanosoma cruzi, aqui em mim, que em algum momento eu tinha sido contaminado por meio desse bicho barbeiro. Me mandaram para um núcleo de pesquisa de Chagas e para um cardiologista. Eu nunca tinha feito um exame do coração na minha vida. Quando eu fiz esse exame do coração, foi constatado que eu já tinha um comprometimento do meu coração. Eu tinha um negócio chamado bloqueio de ramo do lado direito, que meu coração ele só batia 47% da sua capacidade do lado direito, porque o restante já estava com os neurônios comprometidos. O médico disse que provavelmente seria em razão das Chagas, mas que talvez eu já tivesse nascido daquela forma. E eu tinha 22 anos de idade e o médico foi muito claro me dizendo que até os 30 anos de idade eu teria que colocar marca-passo e que eu tinha que levar uma vida de muita atenção com o meu coração, porque a Chagas poderia fazer o coração inchar e se, como meu coração já tinha um comprometimento na força dele, nos batimentos, aquilo que fazia ele bater, e meu coração podia ter uma falência, ou seja, eu corria o risco de morrer e de morrer muito jovem. Ouvir isso do médico, para quem tinha levado a vida até ali completamente solitário e depressivo, era como se tivesse visto o médico pegar uma caneta e ter colocado um ponto final na minha história. É como se o médico estivesse falando assim, olha, você nunca foi feliz, a sua vida nunca valeu nada até aqui e não tenha, portanto, você expectativa de que em algum momento a sua vida vai valer alguma coisa, porque não vai. Você tem uma doença incurável, teu coração não bate, você vai colocar marca-passo e se brincar você morre a qualquer momento. Né? No meu ouvido era isso. Comecei a fazer acompanhamento, tinha que ir no médico no começo mensalmente, depois bimestralmente, trimestralmente, semestralmente e assim por diante, né? Até anualmente, e sempre que no médico tinha que colocar roteador, que é aquela coisa antipática pra caramba, né? Você fica cheio de fios por baixo aqui, um monte de coisas grudadas aqui no seu peito e tem que andar com uma pranchetinha, você vai anotando tudo que você faz, né? Tal hora andei, tal hora subi escada, tal hora corri, que é para o médico avaliar os batimentos cardíacos de acordo com cada atividade. Lá na adolescência, quando era gordo, andava com um monte de barbante para disfarçar a gordura. Depois, tinha que andar com um monte de fio por conta do problema no coração, para ver como é que meu coração reagia diante de cada atividade física que eu fazia. Mas, enfim, né? Testemunho chega. Não é esse o motivo da nossa reunião. Ainda assim, fazendo tratamento, concluí o curso de Direito, fiz o exame da OAB, passei no primeiro exame da OAB e comecei a trabalhar. Comecei a ter uma vida bastante corrida e comecei a trabalhar. E quando comecei a trabalhar, eu conheci um casal que um dia me chamou para ir numa reunião, que não era uma reunião da DONEP, mas era uma reunião muito parecida com uma reunião da DONEP, como uma plenária, né, como essa que nós estamos fazendo hoje, né, tirando, obviamente, o fato de que era uma atividade presencial. E aconteceu ali uma coisa muito interessante, né? Muito estranha para mim, inclusive, naquele momento, porque quando eu entrei na reunião,
a pessoa que estava falando ao microfone, ela parou e veio à minha direção. E ela veio à minha direção e falou assim: olha, eu preciso falar com vocês. Para falar com você, aliás. Eu quero te contar uma história, eu preciso te contar uma história de um homem que se chamava Saulo e que um dia teve um encontro com a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, e por conta desse encontro, dessa pessoa, desse momento de intimidade, desse encontro pessoal com Jesus Cristo de Nazaré, toda a sua história mudou, a ponto de o seu nome ter se mudado de Saulo para Paulo. Vocês imaginem o seguinte: eu era fechado, introvertido e ainda era do movimento estudantil. Eu era todo esquerdinha, todo maluco, assim, sabe? Isso é uma das coisas que eu mais mudei, inclusive. Então eu ouvi aquilo e, né, no começo eu achei estranho me falar. Eu perguntei para essa mulher: tá, mas o que eu tenho a ver com isso, com essa história de Saulo, Paulo aí? E a mulher me falou assim: olha, eu preciso te dizer que se você tiver hoje o seu encontro pessoal com essa pessoa, desse Deus vivo chamado Jesus Cristo de Nazaré, toda a sua história vai mudar. Não é um fato específico, a sua história inteira vai mudar. E eu confesso para vocês que aquilo mexeu comigo. Aquilo mexeu, realmente aquilo tocou em mim. E naquele momento o que me veio à mente foi o seguinte: eu não tenho nada a perder. Então eu vou entregar a minha vida para Jesus. E naquele momento eu tive a minha entrega, o meu momento de relacionamento. Preste atenção nessa palavra: relacionamento. Outra palavra: intimidade com a pessoa do Deus vivo chamado Jesus Cristo de Nazaré, uma pessoa que eu pensava até que conhecia, mas que na realidade eu descobri que eu só tinha ouvido falar a respeito dele e que na realidade eu não conhecia praticamente nada a respeito dele. A primeira coisa que eu descobri foi que ele fala, que ele se importa, que ele é relacional, que ele se relaciona. Eu imagino assim, né? Sabe, um Deus genérico, grudado lá na cruz, enfim, que não está muito ligando aí para o que acontece na vida de cada um. E descobri que era completamente diferente. Ok, aquela reunião transcorreu normalmente. Quando a reunião acabou e eu estava já para sair, a mesma pessoa me chamou novamente e falou assim: eu tenho mais uma coisa para te dizer. Eu falei: o quê? Ela diz assim: a sua vida vai mudar de tal forma com a sua entrega para Jesus Cristo de Nazaré que até o seu coração ele vai trocar. Olha que loucura, né? Pessoa que eu não conhecia, eu não sabia quem era, não sabia nada a respeito da minha vida. Ok. Os primeiros dias retomei as minhas atividades e nada de diferente aconteceu. Aí eu comecei a sentir um incômodo muito forte com algo que estava muito mal resolvido na minha vida, que era a história do meu pai. E eu criei coragem, peguei o carro e fui para o Mato Grosso do Sul atrás do meu pai, tentar encontrar meu pai. E encontrei. Cheguei lá e encontrei meu pai morando com essa minha tia, que eu contei para vocês no começo, que faleceu em 2013, morando num sítio, numa chácara, numa condição terrível, bebendo muito todo dia, depressivo e violento. Meu pai tinha uma mania de beber e depois pegar faca e ficar molando na frente das pessoas, assim, como se estivesse fazendo uma ameaça para todo mundo que estivesse na frente dele. E eu precisava conversar com meu pai, não tinha local para falar com ele ali. Eu coloquei ele no carro, levei ele na praça pública da cidade, lá em Cacilândia, no Mato Grosso do Sul. Sentei num banquinho lá e falei para ele assim: falei, papai, eu vim aqui porque eu quero falar 3 coisas para o senhor. Eu quero falar que eu te amo, eu quero falar para o senhor que o senhor pode contar comigo, e eu quero falar para o senhor que eu te perdoo. E naquele momento eu perdoei o meu pai pela história de vida inteira, por tudo que tinha acontecido. Foi um momento muito difícil, muito complicado. Meu pai chorou e ali, inclusive, eu até entendi, né, que na verdade meu pai não sabia lidar com as próprias frustrações, que aquela violência toda dele era a manifestação das suas frustrações e que na verdade tudo que ele tinha na vida ele também tinha perdido, né? Que a única coisa que ele tinha na vida era a minha mãe e eu, e ele já não tinha mais também naquele momento.
Então, eu restabeleci o relacionamento com meu pai. Meu pai que hoje, né, está vivo ainda, está um pouco doente, mas hoje eu continuo auxiliando meu pai, e eu sei que ele caminha comigo hoje também os mesmos passos desse Deus chamado Jesus Cristo de Nazaré. O fato é que naquele momento eu perdoei meu pai e resolvi, na verdade, uma história inteira de vida que era mal resolvida ali comigo. Ok, voltei para Maringá, continuei trabalhando e acabei me envolvendo com muito trabalho, fiquei com uma vida muito corrida e por conta disso eu fiquei um ano sem ir no médico. Quando eu me lembrei que eu precisava ir para o meu médico, eu vi que o médico que me atendia, o cardiologista que me atendia, não estava mais credenciado no plano de saúde que me atendia. Então eu pensei, agora eu vou ter que procurar outro cardiologista. E procurei. O outro cardiologista que me atendeu falou assim, falou, olha, nós vamos ter um relacionamento longo, então eu vou acompanhar você, eu quero que você vá fazer o exame da infectologia de novo, tirar o sangue e tal, porque eu quero ter aqui os seus arquivos completos. Entendeu? Mas já tinha mais quase 10 anos que eu fazia tratamento para Chagas e o médico pediu para que eu fosse tirar o sangue novamente. E eu fui, né, segui a recomendação do médico. Quando saiu o resultado do exame, eu não aguardei a consulta para abrir. E abri aquele exame, olhei e vi escrito ali, né, o resultado do exame. Lembrei da brincadeira que minha mãe fazia comigo, que é conhecida de todo mundo. Sabe aquela brincadeira assim, ó, cadê o tocinho que estava aqui? O gato comeu. Cadê o gato? Foi para o mato. Cadê o mato? Pegou fogo. Cadê o fogo? A chuva apagou. Eu olho ali para aquele exame e estava escrito assim, exame para Chagas, 2 pontos, negrito cachal, não reagente. As Chagas que, para a medicina, não tem cura e que eu já tinha tratamento e tratamento, fazia parte do núcleo de pesquisa de Chagas da Universidade Estadual de Maringá, simplesmente desapareceu, sumiu, fui curado. Eu falei, que loucura! Um momento tão simples de entrega, de intimidade, de relacionamento com a pessoa viva desse Deus vivo, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Olha que loucura que está fazendo, coisa de doido. Aí eu falei assim, eu quero saber meu coração. Eu falei, esse coração não bate direito, ficam falando que meu coração pode parar a qualquer momento, e a medicina e a biologia dizem que uma vez que os neurônios estejam comprometidos, eles não se regeneram. Então, se perdeu o neurônio, perdeu. Um abraço, né? Então, foi uma coisa que, em tese, não tinha como mudar. E eu fui lá fazer o exame do coração. E quando eu fiz o exame do coração, o coração que não batia de um lado, bateu forte dos dois lados, mais corintiano do que nunca. Entendeu? Foi batendo assim, ó, é nós, é nós, é nós, é nós, é nós, porque para ser corintiano tem que ter um coração firme, entendeu? E o coração que não batia voltou a bater. Não teve medicina, não teve biologia, não teve regra, não teve bicho barbeiro, não teve tripanossoma cruzi, não teve nada disso. Um momentinho de relacionamento, de intimidade com a pessoa viva desse Deus relacional chamado Jesus Cristo de Nazaré. E olha que coisa de doido, né? E aí eu fiquei assim absolutamente estarrecido. Já estou terminando, né? E aí aqui eu vi que uma voz falou muito de forma muito clara comigo, né? E era Jesus que falava comigo e ele dizia assim, ó, tem mais coisas para acontecer na sua vida. E eu falei assim, o quê? E ele disse, você perdeu tempo, você veio depressivo, sem relacionamento até hoje. Então eu vou recuperar o tempo perdido na sua vida. Isso era 2008. Eu vou trazer para você o que eu penso sobre família, uma noção do que é família verdadeira, não o que você aprendeu sobre família. E vou recuperar o tempo perdido. E eu lancei um desafio. Falei assim, se vai recuperar o tempo perdido, então me deixa passar o meu aniversário já conhecendo a minha esposa. Meu aniversário é dia 25 de agosto. Anotem aí, o pessoal tem meu telefone, tem conta bancária, tem tudo aí, facinho, né? 25 de agosto. E eu lancei esse desafio no dia 20 de agosto de 2008. No dia 24 de agosto de 2008, à noite, eu conversava pela primeira vez com a Vanessa, com quem eu me casei no dia 23 de maio de 2009, ou seja, 9 meses depois da nossa primeira conversa, e não teve nada de místico nesses 9 meses, foi só uma coincidência mesmo, né? E numa cerimônia aqui de
tão bonita, de tão bela que foi, de tão grandiosa, de tão chique, foi objeto de uma matéria sobre casamentos numa revista especializada em casamentos de circulação nacional, para vocês terem uma ideia. O local que nós nos casamos, as pessoas precisam fazer reservas com 2 anos de antecedência. No dia do nosso casamento, estavam completando 9 meses que nós havíamos conversado pela primeira vez. Eu fiquei coisa de doido, né? E aí, 3 anos depois do nosso casamento, nasceu o nosso primeiro filho, o Natan, e logo que o Natan completou 2 anos de idade, a Vanessa, minha esposa, ela apareceu com um afundamento aqui na pele da testa e ela foi no médico e foi diagnosticada com uma doença autoimune chamada esclerodermia, que é um tipo de esclerose sistêmica, e o médico disse que ela não poderia mais ter filho por conta dessa doença em razão do tratamento forte que ela teria que fazer. 1 ano depois que ela recebeu esse diagnóstico, nasceu o Josué. Inclusive, bem na época da convenção da DONEP de 2015, que eu fui mestre de cerimônias ao lado de uma luta e pude contar isso. Exatamente 1 ano depois desse diagnóstico, nasceu o Josué, porque aquele médico não tinha entendido, o médico que deu o diagnóstico para a Vanessa. Ele não tinha entendido que um dia nós tínhamos tido o nosso momento, eu tinha tido o meu momento de intimidade com a pessoa desse Deus vivo chamado Jesus Cristo de Nazaré. A parada mudou, o nível mudou, o papo, o nível da conversa ganhou outro nível, entendeu? Né? Não estava mais só nessa conversinha do plano natural. Aquele diagnóstico não valeu aqui em casa, não. Nasceu o menino e está aí, comendo, dando trabalho, graças a Deus. Né? O bom trabalho, o trabalho de brincar, o trabalho de correr, o trabalho de viver. Né? E aí eu comecei a analisar minha vida e falei, escuta, aquela vida inteira de depressão passou, não tem mais aquela vida toda de depressão. E eu passei a prosperar naquilo que eu fazia, me tornei um advogado respeitado, né? Fiz há alguns anos, há 2, 3 anos mais ou menos, o maior acordo da história do Estado do Paraná de ações judiciais coletivas com o Estado, né, com o governo do Estado do Paraná, um acordo milionário no período em que o Brasil passava por crise, desenvolvi relacionamentos, negócios internacionais, e aquele tempo da divisão do Marmitex ficou completamente para trás. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ó, vem aqui, não foi preparado, gente, tá? Porque eu estou num quarto, mas aqui, ó, esse aqui é o Natan. Fala oi. Oi. Né? Esse aqui é o que nasceu 3 anos depois do casamento. Esse aqui é o primeiro, né, da bênção. Tá? Deixa o papai terminar. Fala para o Josué vir aqui. Josué, vem aqui. Então, isso não foi ensaiado, não. Né? É que ele entrou aqui mesmo. Então, aquela história toda de dificuldade, de doença, de depressão, ficou para trás. Olha que loucura é essa que Jesus Cristo de Nazaré faz na nossa vida. Um momento de intimidade, um momento de entrega. Eu não tive uma entrega, não foi para uma religião, ou para uma liderança, ou para nada parecido com isso. Foi para a pessoa viva desse Deus chamado Jesus Cristo de Nazaré, que fez com que na minha vida não houvesse uma mudança. Não foi uma mudança, não. Foi uma transformação completa. Não houve uma área sequer da minha vida que não foi absolutamente transformada. As pessoas falam assim, mas advogado tem que participar dessas associações, não sei o quê, onde mulher não pode ir e tal, porque assim você vai ser recebido por juízes. Eu falo, não é assim, não. Eu bato na porta de qualquer desembargador e ele me recebe, porque eu tenho um cartão de visita chamado favor de Deus, Espírito Santo, que abre todas as portas e que garante a prosperidade daquilo que eu faço. Com problemas como todo mundo, passando por dificuldades pela pandemia, enfim, como todo mundo. Mas, diante de cada dificuldade, sempre passando por elas e sempre ficando maior depois da dificuldade. Porque esse é o nosso Deus, entenderam? Um momento, a intimidade com Jesus Cristo de Nazaré levou a tudo isso. Então, eu quero encerrar dessa preleção, primeiro, mais uma vez, agradecendo ao Pereira, ao nosso presidente do capítulo, pela oportunidade, pelo convite, me colocando à disposição de vocês,
mas eu gostaria de pedir que todos vocês fechassem os seus olhos e que vocês repetissem as palavras que eu vou dizer agora, a oração que eu vou fazer agora, e que você possa repetir em voz audível. O que é isso? Em voz, não precisa gritar, mas em voz alta, não é para falar só com pensamento, não. Entendeu? Abra a sua boca e repita as seguintes palavras. Repita assim. Está preparado aí? Vou olhar aqui, ó. Vou tentar olhar para mais gente aqui. Estou vendo uns com os olhos fechados. É isso aí. Pronto. Então, vamos lá. Repita comigo o seguinte. Senhor Jesus, nesta noite, eu te declaro e te recebo como único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, me lava com teu sangue e escreve o meu nome no livro da vida. Espírito Santo, a partir de hoje, faça de mim a sua morada. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, prestem atenção, para eu terminar. Eu não conheço vocês. Eu nem posso olhar para cada um de vocês aqui. Mas eu quero dizer para cada um de vocês, quero que vocês podem olhar para os meus olhos. Vou me aproximar bem da câmera aqui. Eu quero que vocês olhem para mim. E quero dizer para você, se você fez essa oração pela primeira vez, você não fez um ensaio. Se você falou com voz audível, declarando que Jesus é o Senhor da sua vida, pedindo perdão, você fez a mesma coisa que eu fiz naquela noite que gerou tudo isso na minha vida. Então, se você fez essa oração com fé, você entregou a sua vida para Jesus, a sua vida é de Jesus, e coisas muito maiores do que aconteceram na minha vida vão acontecer na sua vida. Jesus é o único caminho que não tem limites. A universidade tem limite, o curso de direito, qualquer outro curso que você faça tem limites. Que as pessoas que estavam com as piores projeções para 2020, ninguém imaginava uma situação como essa pela qual nós estamos passando no mundo todo, uma queda gigantesca da economia global. Mas isso não vale para o reino celestial. Isso não vale para Jesus Cristo de Nazaré. Na minha vida não valeu. A lógica humana não valeu. A lógica humana era para eu estar lá com todo o respeito, de repente sendo um servente de pedreiro. Nada contra um servente de pedreiro. Mas era para eu estar lá, de repente viciado, de repente alcoolizado, como meu pai, seguindo, repetindo a mesma história, porque nós temos uma tendência a repetir a história. Não é verdade? A lógica humana não valeu na minha vida. A lógica da depressão, a lógica da medicina não valeu na minha vida. Talvez eu já estivesse com marca-passo ou morto, e sem filho. Poderia ter me entregue aquele relacionamento, aquele diagnóstico do médico para minha esposa também. Então, Jesus Cristo de Nazaré é um caminho que não tem limite. Se você declarou, fez essa oração com fé, a partir de hoje, coisas maiores vão acontecer na sua vida. Você está numa reunião da DONEP, onde coisas malucas acontecem. E às vezes você já teve o seu encontro com Jesus Cristo de Nazaré, mas está faltando a intimidade. Porque a parada não é de formalidade, não, é de intimidade, é de conversa, é de relacionamento, é de falar com ele, é de se entregar. Então, mesmo para quem já tem uma vida de conhecimento com ele, eu declaro que hoje você vai renovar a sua intimidade com esse Deus. E grandes coisas vão acontecer na sua vida. Certo? Eu quero pedir licença para o pessoal do capítulo para fazer uma oração por vocês. Fecha os olhos aí, abra o seu coração, que eu vou orar por vocês. Senhor, em nome de Jesus, aqui estão homens e mulheres que declararam o Senhor como único e suficiente Senhor e Salvador das suas vidas. Em nome de Jesus, que tudo se faça novo na vida de cada uma dessas pessoas. Em nome de Jesus. Que o Senhor traga criatividade, pensamentos novos. Em nome de Jesus. Uma vida nova. Se alguém veio para essa reunião com problemas financeiros, fecha nesta noite o saquetel furado e traga ideias novas, uma unção de conquista, de prosperidade, porque o Senhor veio para aquele que no Senhor cresce e tivesse a vida e a tivesse em abundância.
Senhor, se alguém veio com depressão para essa reunião, com síndrome do pânico, em nome de Jesus, nós declaramos a cura de toda depressão, declaramos a cura de toda síndrome do pânico, declaramos os sentimentos restaurados, a alma restaurada, os pensamentos controlados, em nome de Jesus. Se veio alguém com problemas de relacionamento, restaura agora os casamentos. Se tem alguém buscando os relacionamentos, tira todo engano, tira todo atrapalho. Traga, meu Senhor Todo-Poderoso, em nome de Jesus, a orientação certa para que possam buscar e tomar a decisão pela pessoa certa, em nome de Jesus. E se tem alguém doente no meio dessa reunião, Senhor, com fé, nós declaramos a cura de toda enfermidade, em nome de Jesus, para que se multipliquem os testemunhos do Senhor, da grandeza do nome de Jesus Cristo de Nazaré, no Distrito Federal, em Goiás, na Bahia, no Paraná, em todos os locais, em nome de Jesus, declaramos a cura de toda enfermidade. E agora, vento impetuoso do Espírito Santo, assopra com poder em cada coração e traga testificação de tudo que foi falado nessa noite. Traga o batismo no Espírito Santo, que todos sejam batizados, que ainda nessa noite haja um renovo, uma renovação da sua presença em cada vida, oração em línguas, Deus Todo-Poderoso, um relacionamento novo contigo. Senhor, é o que nós te pedimos e o que nós ministramos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida, obrigado. Desculpe pelo tempo. Eu devolvo a palavra aí para o pessoal da diretoria da DONEP.